Deus se comunica, se encarna na carne do humano. E Jesus foi o homem mais recíproco, o homem mais contagiante e o homem que mais se relacionou com o mundo dos estrangeiros, dos órfãos, das crianças, dos pecadores, dos que eram distanciados, dos que não eram acolhidos na sociedade da religião do templo. O espelho está no ar. Tempo, 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 tempo. O programa Espelho é um programa que pretende ser útil para você e por isso todos os anos a gente tenta se reinventar e sempre trazer os assuntos que estão na pauta da sociedade. Esse ano a gente está quebrando uma regra que a gente colocou no primeiro programa há 14 anos atrás, que era de não falar sobre religião. Só que religião virou um assunto do nosso dia a dia. Tudo aquilo que ela gera, que acarreta os conflitos, disputa de poder, disputa de narrativa. Então a gente, nessa temporada, vai falar sobre religião. Dizem que religião, futebol e... o que mais que não se discute? Pois é, e política não se discute. Esse ano a gente vai discutir esses temas, começando por religião. Tendo alguns convidados, teremos uma monja, um pastor evangélico, uma mãe de santo e um padre. Quando o tempo for propício, tempo, tempo, tempo. Faz sentido o que eu falei? Faz sentido, sem dúvida, na complexidade que a gente vive hoje do mundo e de toda essa discussão da pós-modernidade. É fundamental que a gente rediscuta e entenda um pouco essas questões que estão tão ligadas ao ser humano. Porque, na verdade, dentro de cada um há uma dimensão da transcendência, né? E aí eu acho que fazer um pouco de distinção, o que é religião, o que é espiritualidade, o que é mística nesse processo todo, como trabalhar essa visão também da interculturalidade no olhar, essa dimensão do diálogo religioso, do ecumenismo. O olhar tem que ser diferente? O olhar tem que ser diferente. Nesse momento em que as relações são tão profundamente marcadas por uma visão muito mercadológica, onde tu exclui o outro com tanta facilidade ou tu invisibiliza o outro com tanta facilidade. Se a gente pega essa temática centro e periferia das grandes cidades hoje, a gente vê uma população totalmente invisível ao centro. E como conectar as pessoas rompendo com o processo da indiferença, com a naturalização da injustiça e olhando o outro como ser humano. E ao olhar como ser humano e reconhecê-lo como ser humano, eu reconheço também o divino. Então vamos lá para o princípio. O que é que prega a sua religião, a religião católica? Olha, a religião católica ela vem da dimensão do seguimento a Jesus Cristo. E aí a gente poderia ver a espiritualidade de Jesus e a compreensão de Jesus. Então ele nasceu numa cocheira de animal, foi o primeiro migrante e foi o primeiro sem-teto a ocupar um espaço e nasce e come ali, é amamentado num coxo de animal. E aí vem o sentido, ele veio para trazer a grande esperança a todos os que não têm esperança, a todos os destituídos de direito, e aí seguir de novo Jesus Cristo nesse caminho é recuperar a sua espiritualidade. E a sua espiritualidade é itinerante. Não é a espiritualidade do templo. É uma espiritualidade que faz a gente ir ao encontro do outro. E no encontro com o outro se encontra com o sagrado do outro. Então, recuperar essa humanidade de Jesus é entender a espiritualidade caminhante. Mas isso é uma descoberta também que tem a ver com a sua maneira de lidar com a religião católica, não é? Essa é uma descoberta que eu fiz ao longo do meu tempo de 37 anos morando em periferia. O meu primeiro encontro na periferia foi com uma mãe de santo, mulher pobre de morro, mãe de santo, sacerdotisa, que estava militando por um espaço para ter um poço d'água. Foi o meu grande primeiro encontro. Aí eu ligo duas questões, de olhar a periferia a partir dos olhos de uma mulher negra, olhar a periferia a partir do sagrado da ancestralidade afro.
Aí a gente poderia dizer, mas como é que liga essa relação do diálogo religioso? Liga profundamente pelo sagrado e pelo aprendizado. Os cultos afros há 500 anos, eles estão aí como um grande espaço sacro de resistência da população negra. Agora, mergulhar por dentro disso e entender a partir da pele dessa realidade, do sacro dessa realidade, é criar um diálogo numa linha de reciprocidade. Porque entre uma sacerdotisa e a minha dimensão de padre, não tem diferença. Nós estamos no mesmo patamar da reciprocidade. A gente tem Mas isso funções. não é desrespeitar os princípios da sua religião? Não, não é desrespeitar os princípios da minha religião, ao contrário, é abrir-se para uma dimensão de uma relação profundamente da amorosidade, profundamente de acolhimento do outro, porque quando eu entro na relação com a dimensão da sacralidade e da dimensão sagrada, eu encontro ali a presença dele, tanto quanto eles encontram na nossa dimensão a presença do sagrado. Se sentir infinito no universo tão vasto e bonito é saber sonhar. Eu sinto que eu estou conversando aqui não é só com o padre não, é com o filósofo também, né? O senhor teve uma transição da filosofia, né, para sua vocação de padre. Para a teologia. Para a teologia, né? Isso. Como é que isso se deu? Eu fiz a filosofia em Brusque, que é uma cidade 1h15 fora de Florianópolis. Depois eu vim para Florianópolis fazer a teologia. E quando eu comecei a teologia, eu comecei a entender de que a teologia não pode ser uma ciência puramente, um discurso. A teologia tem de ser uma encarnação com os pés no chão da realidade. Isso me fez voltar aos pés de novo de Jesus. E o texto que eu escolhi como texto, que é o meu texto fundante há 37 anos, é Mateus 25, 31 seguintes, que é aquele texto belíssimo de Jesus. Tive fome, me deste comer, sede, me deste beber, peregrino, me acolheste, nu me vestiste, encarcerado, foste ver-me, e tudo o que fizerdes ao menor dos meus irmãos, a mim eu farei. A transição minha passou de uma visão intelectual para uma visão de construir uma praxis no dia a dia da vida cristã, refletindo à luz sempre desse olhar da espiritualidade itinerante de Jesus. E assim começou o Instituto, né? E assim com essa visão. O Instituto já tem quantos anos? O Instituto atualmente ele vai fazer agora 6, 7 anos. Mas as organizações não governamentais, muitas delas nós já temos 28, 30 anos. O que a gente fez, que nós trabalhamos com 8 organizações não governamentais e articulamos com o Instituto para o Instituto ser um chapéu na área do pedagógico, na área administrativa, na área da gestão e também na área da captação de recursos. Porque nós trabalhamos com investimentos da iniciativa privada e trabalhamos também com investimento pouco do Estado, com os convênios por aí afora, porque se a gente olha assim, quanto custa uma criança, um adolescente, um jovem num projeto, quanto custa na cadeia, é absurdo, porque num projeto social custa R$470 por mês, na prisão R$2.700. Então eu sempre digo, investimento preventivo para depois não ser punitivo. A nossa marca é essa. E nós abrimos um flanco hoje na periferia de que um menino que olha para a gente, ele diz, pô, aí tem um caminho. Aí tem um paradigma, aí tem um projeto, aí eu posso ir para frente. Porque nós contracenamos diariamente com a problemática do tráfico e com a problemática da violência interna. E o nosso olhar é interessante, Lázaro, nisso tudo, porque a gente olha a juventude e a criançada da periferia não como um problema. A gente olha como um grande capital social e esse capital social tem que ser investido. E quando a gente investe nesse capital social, lá na frente a gente depois vê essa moçada formada em engenharia, medicina, arquitetura e tantas outras faculdades e se apropriam da sua própria vida. Acho que a educação e a cultura é a grande saída, mas a gente tem que investir. Mas que relação tem tudo isso com religião, com fé, com a dimensão? Volto de novo nessa discussão. Não é possível amar e não gerar oportunidade. Então, acho que pensar nessa relação de ruptura com o processo da injustiça social e não compactuar com a injustiça, ou seja, não achar natural que um jovem seja assassinado com 16 anos de idade.
E gerar oportunidade, para mim, é materializar a esperança. E materializar a esperança é aquilo que Jesus veio trazer na prática do dia a dia da sua vida. Meu amigo, volte logo, venha ensinar meu povo que o amor é importante, vem dizer tudo de novo. O mar que banha a ilha de Goré, Kilsan de Oliveira. Kika, este é o nome da menina brasileira em seus 10 anos de vida. Já havia sonhado acordada centenas de vezes em reencontrar seus irmãos e irmãs do lado de lá do Atlântico Negro. Assim, Kika nem espera a embarcação atracar e já mergulha. A mãe, mar, carinhosamente acolhe seu corpo e coloca na areia. De frente para as águas, a menina ajoelha-se na areia morna e rosada de Goré e, respirando ofegante de emoção, seus olhos marejam enquanto tece uma oração. Aos meus ancestrais, irmãos e irmãs desse solo africano, digo-lhe muito obrigada. A ilha de Goré é conhecida no Brasil como a rota das viagens dos tumbeiros para o Brasil, trazendo levas e levas de africanos escravizados. Mas a autora Kilsan propõe um caminho inverso. Que tal visitar a ilha e descobrir seus encantos, sua história, principalmente parte da origem negra brasileira? O mar que banha a ilha de Goré, Kilsan de Oliveira. Essa conversa está muito boa porque eu percebo uma ação do Senhor que não é só da celebração, das missas, dos funerais, tem uma ação mais prática ligada ao setor social. Sim. Isso me traz um conforto para fazer essa pergunta que vou te fazer, que não é uma pergunta confortável. Disputa de poder, de narrativa, manipulação das pessoas, propriedades. A Igreja Católica é uma religião que tem muitas propriedades, tem muita terra, e o Senhor, inclusive, eu sei que trabalha com habitação. Regras de conduta que não estão indo na mesma direção que as pessoas no dia a dia vão. Algumas religiões é do vestuário, outras no uso da camisinha. Numa época em que a gente tem tantas doenças que podem ser contraídas se você não usar. Enfim, eu poderia falar aqui sobre várias coisas. Como é que a gente fala sobre esses assuntos? A gente conversa sobre esses assuntos dialogando. Eu acho que o primeiro ponto que eu queria te colocar, eu acho que é a compreender. Sempre volto em Jesus. Compreender a partir de Jesus é não ser proselitista. E se configura agora, eu acho, do ponto de vista da beleza que a gente tem o Papa Francisco, que é um Papa latino-americano, que é um Papa extremamente imbuído em recuperar de novo a centralidade do Evangelho. E o primeiro olhar do Papa, quando ele chegou ao Vaticano, foi aos moradores de rua em torno do Vaticano, de Roma, ali, da sua cidade. E ele disse, não é possível que eu durma bem e esses dormem aqui fora. Tem que fazer alguma coisa. E aí já começou as contendas, né? Então, aquilo que tu dizes, eu penso que, historicamente, se a gente olha a questão da luta do poder, né? Ela é uma luta que ainda continua dentro da igreja. Quando Leonardo Boff escreveu aquele belíssimo livro Carisma e Poder, ele mostra o que é o carisma e o que é o poder. Né? E aí entender o poder não como poder de mando, mas entender o poder como serviço. Por exemplo, nós usamos a estola. A estola é o símbolo do serviço, ou seja, a nossa vida é consagrada para ser serviço à humanidade. E entender a partir desse prisma o serviço amoroso, gratuitamente, e viver pela gratuidade é romper com o processo do poder. Do poder enquanto apropriação de mando, enquanto dimensão da manipulação. Né? Nos contextos que nós vivemos, eu sempre digo, educativamente, temos de fazer um processo de compreender-se numa perspectiva, talvez, de romper com muitos tabus, porque hoje é importante rediscutir a educação sobre a sexualidade, a afetividade, o corpo, a importância, a beleza do corpo, o corpo que não deve se tornar uma relação mercadológica, né? Mas numa perspectiva bonita, exatamente porque dentro dele está o sagrado.
porque habita nele o sagrado. A dimensão do Papa é uma igreja que sai, que vai ao encontro, que abraça o outro, mas que não esteja preocupada nem com a estética, nem com o poder e nem com os bens. Ao ponto que ele disse, se é necessário, em defesa de projetos sociais, a igreja tem que rever os seus bens e vendê-los. Que foi uma fala muito forte, eu achei, do Papa, e muito bonita, porque ele disse, entre o empobrecido, o necessitado e o bem, é melhor desfazer-se do bem para que o outro tenha perspectiva de vida e dignidade. Dentro do amor, livre para amar. A gente está conversando aqui, sempre que o senhor pode, o senhor resgata o sentido da religião, do princípio, né? Talvez porque a gente está nessa disputa de narrativa. Isso é um propósito mesmo? Para mim é fundamental, um país como o nosso, no mundo que a gente vive, trazer essa narrativa, que é a narrativa, se a gente olha, do valor da vida, do princípio da vida. Mesmo a narrativa, se nós olharmos nos textos bíblicos, por exemplo, lá do Gênesis, né? E o Gênesis não é o primeiro livro, o Gênesis é o último livro de um povo que sonhou uma perspectiva de paraíso, de possibilidade. E a gente sempre diz, o paraíso é uma esperança ou o paraíso é uma saudade? E aí eu acho que entra a temática do espírito. E aqui está para mim a questão do mistério, ligado à dimensão do mistério. E eu penso que quando nós trabalhamos nesses espaços de periferias e entramos nesses espaços, são espaços de mistérios. Por que são espaços de mistérios? Porque ali tu encontra a ancestralidade, tu encontra as matriarcas, tu encontra as benzedeiras, tu encontra aquelas pessoas que milenarmente carregam na sua pele a dimensão profunda do sagrado, da cura, da comida, do cheiro, da cultura. Eu sempre digo que quando eu entro na periferia, eu entro em contato com o cheiro, com a cultura, com a vida. E quando eu passo pelo centro da cidade, a cidade é prédio verticalizado, inodoro. Agora, quando a gente entra na periferia, a gente entra no mundo do labirinto. E entrar no mundo do labirinto também é entrar no nosso mundo do eterno retorno. E entrar nessa narrativa é fundamental nos tempos de hoje para recuperar o sentido da vida, o sentido da nossa existência. Cora Coralina, ela tem uma poesia belíssima, que a Cora Coralina diz, não sei se a vida é curta ou longa demais, mas ela diz, eu só sei que a vida vale a pena se a gente toca o coração das pessoas. Acho que o nosso grande papel hoje é tocar o coração das pessoas, para resgatar a coisa mais bonita que o ser humano tem, que é o humano. Trazer de volta essa narrativa de que nós somos seres humanos. É óbvio falar hoje de que a gente é ser humano, mas não é óbvio quando a gente olha numa sociedade, modo de produção capitalista, onde as relações de classe são extremamente distintas, né? Onde a dimensão da descartabilidade do ser humano tão grande do ponto de vista das relações mercadológicas. Então, para mim, fazer essa narrativa diária é fundamental, porque para mim é um princípio, é extremamente cristão, que está extremamente ligado a Jesus. O senhor tem um trabalho belíssimo que faz na periferia. Mas, ao mesmo tempo, a gente vive um período em que é difícil ter o reconhecimento por esse trabalho, porque eu tenho a sensação de que falar sobre direitos humanos hoje virou algo menor. Você tem essa sensação também? Tenho essa sensação também. Falar sobre direitos humanos, falar sobre a questão da rediscussão da problemática da terra indígena, de rediscussão da problemática da moradia urbana, que é tão pululante assim. Essas questões são tão fortes na prática da cotidianidade. Porque quando a gente fala em direitos humanos, todo mundo já traz outras discussões, que passamos mão na cabeça de bandido, não sei que tudo, e toda essa cultura que a gente vive atualmente nesse país, que é um pouco também a cultura do ódio em relação a tantas questões. Eu acho que pensar a realidade dos direitos humanos e contextualizar, a gente precisa contextualizar.
E contextualizar é criar espaços de experiências, de trocas, de possibilidades, é de esvaziamento e ao mesmo tempo de rompimento com o medo. Porque há um medo de subir morro, há um medo de ir à periferia. Agora eu rompo esse medo quando eu entro e vejo que não é aquilo que me disseram ou que foi dito ao longo do tempo nesse processo, pela própria mídia, pelos próprios jornais, por aí afora. E qual é o papel político da igreja hoje? Acho que a igreja tem um papel fundante, que significa a igreja sair de dentro das suas estruturas, diante dos seus espaços, muitas vezes do status quo. Aquilo que diz o Papa Francisco, ir para as periferias, ir para o mundo, soltar as coisas, não ser apologética. E a igreja tem que se posicionar cada vez mais, mas não com discurso, com prática, com projetos, com possibilidades. E se nós olharmos em Jesus o tempo todo, Jesus é o homem que transgride o tempo todo os doutores da lei, os fariseus, o templo e o poder. Quando Jesus é acusado, ele é acusado por duas denúncias. Uma denúncia é, ele subverte a lei, está escrito lá na Bíblia. Ele subverteu a lei, ele é subversivo, ele rompe com esse status quo. E a sinagoga, por sua vez, né? O espaço do sacro, né? Onde passava o processo da relação, dizem, ele é um blasfemo porque se arroga o Filho de Deus. E para ele, então, a condenação é a morte de cruz, que era a crucificação, na época, como o castigo maior a quem era condenado. Jesus é um condenado politicamente, é um condenado porque amou a justiça e a verdade até o final, é um condenado porque não arreda o pé do seu processo. E nós temos que voltar a buscar esse papel continuamente. Por isso a igreja, na visão do Papa Francisco e seus documentos, é a igreja em saída. Então o Papa Francisco diz, abrir as portas para o acolhimento, ir ao encontro, sair. E depois o amor vai resolvendo as perspectivas passo a passo. Sem dúvida, essa é a grande ousadia da utopia nossa enquanto igreja hoje, na perspectiva do Evangelho, né? E eu penso que no Brasil a gente tem que recuperar isso fundantemente. Fundantemente, a gente tem um grande papel e a gente tem que recuperar essa dimensão. Todos os religiosos em algum momento falam sobre amor, sobre Deus, e às vezes essa palavra tão bonita, né, e que às vezes perdeu o sentido, ela não se faz na prática. Você falou muito sobre amor aqui hoje, de diversas maneiras. Então eu queria pedir que, para concluir, você dissesse o que é que precisa ser amor hoje. Fundamentalmente, eu diria que para ser amor hoje é reconhecer o outro, rompendo com a indiferença. Essa é a capacidade do amor. Eu acho que essa é a dimensão que a gente tem de despertar nas pessoas, mas a gente tem de ser a presença do amor. Obrigado, Padre. Obrigado pela oportunidade. Até semana que vem. Eu queria que o mundo fosse outro, não vou mentir. Mas já que a gente está aqui, o que nos resta é fazer poesia. É se vestir de palhaço e doar um pouco de alegria. É abrir mão do nosso teto, que é feito de concreto, para que o outro tenha um pouco de moradia. Que o mundo fosse outro é o que eu queria. Que pai não sumisse do mundo, que mãe não abandonasse seus filhos, que os filhos não abandonassem seus pais quando a terceira idade tivesse atingido. Que não me atingisse essa bala, que mata tanta criançada que brincava alegrada de um futuro bem-sucedido. Eu queria que o mundo fosse outro, não vou mentir. Mas já que a gente está aqui, o que nos resta é olhar para o nosso amigo, agradecer ao tempo que esteve contigo, dizer o quanto é importante, que vale mais que diamantes por terem proporcionado sorrisos. Vamos abraçar mais as pessoas, tudo acontece por um motivo, pois até a garoa só cai quando a vida tem contigo um compromisso. Não custa para abraçar, para agradecer, para cumprimentar, põe essa mão para fora antes que passe da hora e tu vinha se engasgar. Não deixe que a vida venha lhe matar antes que tu possa viver. Chama pra cá o seu pai, comigo venha fazer o mundo ser diferente. Nunca é tarde para sorrir, se arrepender e distribuir. Fazer sentir todo esse povo que é gente, como a gente. Curtir, compartilhar ou comentar? Nossa, né? Baita dilema isso. Pois é, tô na maior dúvida aqui, cara. Quais são as opções de novo?
curtir, compartilhar ou comentar. Pô, uma escolha de Sofia isso, né? Quem é a Sofia? Minha prima. Ah, tá.